Olá, eu sou o Dr. Pedro Veronese, do Descomplicando ECG, e se você já me conhece, é meu aluno, meu residente, vou pedir que deixe aquele like na confiança e se inscreva no canal. Porém, se você ainda não me conhece, assista o vídeo com tranquilidade e se ele te agregar, ele te trouxer um conteúdo relevante, eu vou pedir para que você deixe o like, para que o YouTube entenda que é um material importante para alunos de medicina e médicos residentes. Hoje vou falar de eletrocardiograma normal, porém mais especificamente do sistema de condução elétrico do coração. E por que isso é importante? Porque a principal função do coração é de bombear sangue, é a sua atividade contrátil. Porém, esta atividade contrátil do músculo cardíaco, ela só ocorre se ela for precedida de uma atividade elétrica. A atividade elétrica é essa que nasce e se propaga nessas estruturas que eu estou mostrando aqui para vocês. Então, o estímulo elétrico em condições normais nasce no interior do nó sinusal. Ganha o miocárdio atrial através dos feixes internodais que eu mostro aqui, um posterior, um médio e um anterior. Ele ganha o átrio esquerdo pelo feixe de Bachmann. Essas estruturas chegam no nó atrioventricular, dali o estímulo elétrico ganha o feixe de His, que se bifurca em um ramo direito que vai para o ventrículo direito e um ramo esquerdo que vai para o ventrículo esquerdo. O ramo esquerdo ele se trifurca no fascículo antero-superior, anteromedial e póstero-inferior. Essas estruturas terminam numa rica e densa cadeia de fibras com condução extremamente rápida, que são as fibras de Purkinje. Notem vocês que a velocidade de condução do estímulo elétrico ela varia a depender de qual estrutura eu estou falando. Por exemplo, no interior do nó sinusal, o estímulo elétrico ele anda numa velocidade de centímetros por segundo. Já nos feixes internodais, essa velocidade de condução do estímulo elétrico é de 1,8 metro por segundo. No interior do nó atrioventricular, o estímulo elétrico ele se propaga da forma mais lenta possível, menos de 2 centímetros por segundo. Uma vez que o estímulo elétrico ele ganha o feixe de His, a sua velocidade de condução aumenta para 1 metro por segundo, e no interior das fibras de Purkinje, essa velocidade atinge os extraordinários 4 metros por segundo. Essa velocidade de condução que varia a depender da estrutura vai ser extremamente importante para que a gente entenda a gênese das arritmias cardíacas nas aulas subsequentes. Aqui estou mostrando uma ampliação, a veia cava superior, e notem que o nó sinusal está aqui na porção alta do átrio direito, colado aqui na veia cava superior. Ele é irrigado pela artéria do nó sinusal, que é um ramo da coronária direita em 55 a 60% das vezes. Em 40 a 45% das vezes, a artéria do nó sinusal vem da circunflexa. Então, o nó sinusal é uma estrutura subepicárdica localizada na parede posterior do átrio direito. No seu interior estão as células com função marcapasso, células que originam o estímulo elétrico cardíaco, que são conhecidas como células P, do inglês pale, ou células pálidas. Porque quando o histologista vai corar essas células com a hematoxilina e eosina, elas não se coram, elas ficam pálidas. Por isso, células P. Elas são células de condução extremamente lenta no interior do nó sinusal. E são essas células que originam o impulso elétrico cardíaco. São as verdadeiras células marcapasso do coração. Por isso, é fácil entender que quando há uma disfunção dessas células no interior do nó sinusal, eu tenho o que nós temos, o que nós chamamos de disfunção do nó sinusal, que se caracteriza por bradicardias, por bloqueios, por escapes, por pausas, por síncope e até morte súbita. Aqui estão os feixes internodais, são estruturas de difícil comprovação histológica. Existe um debate na literatura se de fato existe esses feixes internodais ou se são áreas de condução preferencial do estímulo elétrico. De qualquer forma, a descrição original de um feixe posterior, médio e anterior e o feixe de Bachmann, que vai lá para o átrio esquerdo, onde o estímulo elétrico ele viaja numa velocidade em torno de 1,8 metro por segundo. Esses feixes internodais são de difícil comprovação histológica, porém,
Em situações como a hipercalemia, potássio bastante elevado, as células atriais, as células do miocárdio atrial, elas tornam-se inexcitáveis. E mesmo assim existe condução nos locais onde são descritos os feixes internodais. Então veja, é uma situação onde eu não consigo despolarizar as células do miocárdio atrial, porque o potássio está muito alto, mas o estímulo elétrico que nasce no interior do nó sinusal, ele consegue ganhar o nó AV por meio dos feixes internodais. A isso dá-se o nome de condução sinoventricular. O estímulo elétrico sai direto do nó sinusal para os ventrículos. É uma situação onde eu não vou ter despolarização das células atriais, por isso eu não vou ter onda P. Então é uma exceção onde eu vou ter um ritmo sinusal, porém sem onda P. Por que ele é sinusal? Porque o estímulo elétrico continua nascendo no interior do nó sinusal. E por que ele não tem onda P? Porque o estímulo elétrico não consegue despolarizar as células do miocárdio atrial. Vou ter, então, um ritmo sinoventricular. É um exemplo clássico que pode ocorrer na hipercalemia. O nó atrioventricular é essa estrutura, onde o estímulo elétrico ele vai se conduzir de forma bastante lenta. Notem que na histologia ele tem uma anatomia bastante interessante, com um imbricamento importante de fibras musculares, o que faz com que o estímulo elétrico no seu interior ele conduza de forma muito lenta. Então, a anatomia do nó atrioventricular ajuda a explicar por que a velocidade de condução no seu interior é muito lenta. E também no interior do nó atrioventricular existem células de condução lenta. E por que isso é importante? Durante a evolução filogenética das espécies, foi importante que nós tivéssemos um nó atrioventricular com condução bastante lenta, porque ela protege os ventrículos de altas frequências atriais. Então, se um indivíduo apresenta uma fibrilação atrial, um flutter ou uma TEL, ou seja, atividade elétrica atrial muito rápida, com uma frequência muito elevada, essa frequência não consegue chegar nos ventrículos porque o nó atrioventricular, com o seu período refratário bastante alto, vai proteger os ventrículos dessa atividade atrial alta. Lembrar que o nó atrioventricular é irrigado em 90% das vezes pela coronária direita e em 10% das vezes pela circunflexa. Aqui nós temos o feixe de His e a junção AV, então um conceito importante de junção atrioventricular. Muitas vezes vocês vão ouvir assim, é um ritmo juncional. O que é um ritmo juncional? É aquele que nasce na junção atrioventricular. O que é a junção atrioventricular? É a porção inferior do átrio, o nó atrioventricular e o feixe de His. Então, esta região é conhecida como junção atrioventricular. Lembrar que o estímulo elétrico no interior do feixe de His tem uma velocidade em torno de 1 metro por segundo. Posteriormente, o feixe de His se bifurca em um ramo direito, que vai para o ventrículo direito, e um ramo esquerdo, que vai para o ventrículo esquerdo, que se trifurca no fascículo antero-superior, anteromedial e póstero-inferior, que vão terminar numa rica e densa cadeia de fibras de condução extremamente rápida, que são as fibras de Purkinje, que se entremeiam no interior do músculo cardíaco, levando o estímulo elétrico para a célula muscular, fazendo com que ela se contraia. Portanto, primeiro a atividade elétrica e, posteriormente, a atividade contrátil do músculo cardíaco. Era isso que eu queria mostrar para vocês. Se vocês gostaram do conteúdo, deixa um like, um grande abraço e até a próxima.